Olá, continuando com o meu projeto para ler autores brasileiros que este ano tenho vindo a fazer, e já li alguns livros brasileiros, podem ver os vídeos aqui no meu canal. Peguei no Ciranda de Pedra de Lígia Fagundes Teles. Este é um romance que me surpreendeu bastante. Ele não é um livro muito grande, ele tem simplesmente 190 páginas, mas é um livro que diz muito. Aqui não há palavras que estejam escritas para encher, não. Tudo o que aqui é dito tem uma função e é sucinto, vai direito ao assunto, não se perde tempo neste livro. A história é muito engraçada. Eu já conhecia na minha infância, ou digamos, há muitos anos eu segui a telenovela Ciranda de Pedra, por isso eu conhecia a espinha dorsal do romance, mas quem pensa, ou quem não quer ler este livro porque pensa que já conhece a história por causa da novela, eu sei que já foram feitas no Brasil, acho que já foram feitas até 2 novelas baseadas neste livro. Nós cá em Portugal acho que só assistimos a uma, com a Lucélia Santos a fazer de personagem principal, já há muitos anos, mas a única coisa que foi aproveitada do livro foi, como eu disse, a espinha dorsal, os personagens principais. Depois tudo muda um bocadinho. Porquê? Este livro é um livro que fala de assuntos bastante sérios e vou-vos dar só aqui os temas para verem. Entretanto, estes assuntos nunca foram desenvolvidos, nem nunca foram discutidos na telenovela. Traição e infidelidade, loucura, eutanásia, suicídio, homossexualidade feminina, impotência sexual masculina, e depois tudo o que houve um bocadinho na telenovela, claro, os amores, os desamores, os romances, os amores não correspondidos, mas tudo isto está neste livro, muito bem escrito. Esta autora, Lígia Fagundes Teles, faz parte de um grupo de autores que se consideram ou têm uma maneira de escrever, são considerados escritores modernistas. O livro foi publicado em 1954, mas estão a ver em 1954 um livro que fala sobre estes temas todos, estes assuntos todos, mas o livro não fala diretamente sobre estes temas. O livro menciona, as coisas acontecem às personagens e são assuntos que não são discutidos, são-nos revelados pelas personagens que vamos lendo e pela história que vamos acompanhando. O livro é dividido em 2 partes e eu gostei mais da primeira parte e vou-vos explicar porquê. Isto é a história de uma rapariga, Virgínia, que vive com a mãe, que tem uma doença mental. Por vezes parece que está muito sã e fala normalmente, por vezes a sua mente já divaga, é um género de loucura, uma maneira simplista de explicar este caso, mas pronto, algo aconteceu com a senhora e a filha vive com ela e vive com um médico que não é o marido dela. E também tem uma empregada, a Luciana, que vai revelar muito sobre a história. A miúda, a Virgínia, tem 9 ou 10 anos, por aí, é novinha, mas a senhora tem mais duas filhas. E as outras 2 filhas vivem com o pai
numa bonita casa, fazem parte da sociedade, da alta, não digo alta sociedade, mas talvez média alta sociedade, enquanto que a mãe vive de uma maneira mais modesta. E uma das coisas que a miúda pensa, ou que a miúda quer, é sempre a vida das irmãs, das duas irmãs mais velhas, é o que ela quer ascender. Parece-lhe uma vida perfeita, com amigos, com festas, com um colégio, e tem uma preceptora, tem uma governanta, que é a Frau Herta, uma alemã, e parece-lhe a ela que a vida das irmãs é a vida ideal, e ela quer muito e questiona-se muito porque é que ela vive com a mãe, porque é que as duas irmãs ficaram com o pai. E então este livro é também sobre o crescimento dessa miúda. A miúda de início até parece uma miúda chatinha, porque ela questiona e fala e quer saber, como as crianças às vezes podem ser, porque ela não sabe o que é a vida dos adultos, e o que se passa na vida dos adultos não lhe é dito. Para ela vive num mundo que não é o mundo real. E este livro também é sobre uma das coisas que acontece muitas vezes quando nós crescemos e que tínhamos uma aspiração, ou que víamos a vida de uma maneira muito simplista, e depois quando chegamos lá as coisas já não são tão simples como parecem ser. Ela acaba por depois a mãe adoece e fica pior, não tem melhoras, e ela acaba por ir viver com as duas irmãs e com o pai, e depois essa vida que ela pensava que era uma vida dourada não é assim tão dourada como ela pensava, e acaba por sofrer um bocadinho, porque é um bocadinho posta de parte, tanto pelas irmãs como por alguns amigos das irmãs, e ela chega à conclusão que o que ela pensava que era viver na casa bonita e rica do pai com as irmãs não é bem a realidade, não é bem o que acontece. Esta é a primeira parte. Depois, a segunda parte, a Virgínia já está adulta, depois de ter passado uns anos num colégio interno, num colégio de freiras, e a Virgínia regressa, termina o curso e regressa à casa do pai, já depois da morte da mãe, em que ela, mesmo ainda em pequena, ela acaba por descobrir algumas coisas sobre a morte da mãe e sobre a relação da mãe com o outro médico que ela vivia, algumas coisas que fazem parte do crescimento e que lhe são reveladas. Ela depois, na segunda parte do livro, é muito disputada sexualmente e afetivamente pelo grupinho de amigos das irmãs. Entretanto, uma das irmãs casa-se e tem filhos, a outra irmã, a Otávia, é solteira, mas tem umas ideias assim muito modernas. Ela acaba e fala sobre isso, sobre os seus amantes, fala livremente sobre isso, e não tem, parece que não tem desejo nenhum em casar e fazer e ter uma vida mais, digamos, mais convencional. A outra irmã, a Bruna, é muito religiosa, mas acaba por viver um bocadinho presa em função dos pecados e em função do castigo que ela impõe a ela própria.
E depois estão os outros amigos. O nome Ciranda de Pedra é devido a uma fonte que o pai tinha no jardim da casa bonita, em São Paulo, acho eu, e essa fonte era rodeada por 5 anõezinhos que, dando as mãos, faziam uma roda, daí a ciranda de pedra. E ela imagina que os 5 anõezinhos são as 2 irmãs e os seus amigos, e é uma roda à qual ela não consegue entrar. Os anõezinhos, ela nunca consegue ser uma participante da roda, daquela vida. Ela sente-se sempre um bocadinho à parte. São assuntos bastante interessantes. O livro é muito bom, está muito bem escrito. Gosto muito da escrita da Lígia Fagundes Teles. Sei que há outro romance também que se chama As Meninas, que também é bastante interessante. Fiquei com curiosidade de o ler, e também os livros de contos. Sei que a senhora tem, esta escritora tem alguns livros de contos bastante interessantes, e eu também fiquei com curiosidade para os ler. É uma autora a quem eu quero voltar e de quem eu quero ler mais. Espero que gostem. O final do livro também não tem nada a ver com a telenovela. Espero que tenham gostado e que tenha chamado a atenção. Este livro não foi fácil de arranjar, não há nenhuma edição portuguesa em Portugal que não foi fácil de encontrar. Eu acabei por mandá-lo vir da Amazon. Mesmo no Brasil não é um livro assim muito fácil de encontrar. Espero que, se tiverem curiosidade, que se deem ao trabalho de procurar o livro, porque vale a pena. É uma leitura que vale a pena e a história está muito engraçada. Vale muito a pena. Cheia de segundos sentidos, de simbolismos, de metáforas, onde a autora volta, mas que são metáforas muito explicativas também da maneira de ser das personagens. Por isso eu acho muito interessante este livro, e não esquecendo que é um livro de 1954, é uma escritora, especialmente por ser mulher, e de 1954, uma escritora para a frente, e uma escritora que põe neste romance assuntos bastante interessantes para serem discutidos. Espero que tenham ficado com interesse, e depois digam-me se gostaram ou não. Até à próxima, boas leituras.